Todos sabemos que vamos morrer um dia. Isso é verdade e inevitável. Mas o que é a morte? Em termos biológicos, poderia ser dito que a morte é o fim da história particular de um ser que tinha vida. Porém, essa definição simples e aparentemente óbvia não ajuda sempre. Por exemplo, quando estamos no caso de desligar ou não os aparelhos de um sujeito que está na UTI, de um ente querido, o problema da bioética e da eutanásia, a partir de quando eu posso dizer que uma vida deixou de ser vida? Na contramão disso está o problema do aborto. A partir de quando o embrião pode ser considerado vida humana ou ser humano? Mais sério ainda, se formos para o campo da psicologia e da filosofia, a ciência pode até dizer por que morremos, a chamada causa mortis, mas não responde à questão do por que não queremos morrer. Veja, se a morte é, como dizem os evolucionistas, apenas uma condição natural dos seres vivos, ela deveria ser tão natural quanto respirar, comer, dormir. Mas por que nós nunca nos acostumamos com ela? Nem mesmo os que completam o chamado ciclo da vida, atingindo longa idade, querem morrer. E mesmo que estejam com um grave problema de depressão, não querem morrer, eles querem apenas fugir do seu problema. Em condições normais, nunca aceitamos facilmente o ato de morte. Nem os ateus a aceitam. Nem eles, com naturalidade, aceitam morrer. Aliás, uma coisa estranha para um grupo que se dizem confiantes na realidade e acusam os religiosos de viverem no mundo da fantasia. Os ateus acham que eles são mais corajosos porque aceitam a realidade como ela é. Mesmo assim, nem mesmo os ateus sentem-se confortáveis diante da experiência de um caixão ou no funeral de um ente querido. Aliás, nenhum deles sentem alívio diante da ideia que vão morrer. Viver como um descrente é até fácil. Difícil é morrer como um descrente. A teoria da evolução vai chamar isto de necessidade de sobrevivência da espécie. Mas essa necessidade de sobrevivência se choca com a realidade de que vamos morrer e não queremos morrer. Ou seja, uma coisa não bate com a outra. Dawkins deu um colorido novo ao falar que temos necessidade de perpetuar a espécie, o gene egoísta. Mas se fosse assim, aqueles que já tiveram filhos deveriam automaticamente perder o medo da morte, pois cumpriram o seu papel biológico conforme a lei da evolução. Enfim, digam o que quiserem os opositores. Senso de sobrevivência e morte como processo natural são dois elementos em conflito e precisamos resolver isso em nossa mente. É justamente por isto que os apóstolos enfatizam tanto a realidade histórica da ressurreição. Alguns pensam que os apóstolos de Cristo eram um bando de ignorantes que desconheciam os processos do falecimento de um homem. Ora, meu amigo, Lucas, um dos evangelistas, era médico e Paulo, um erudito do judaísmo. O testemunho de um assombro, de algo inédito, faz as pessoas declararem aquilo e elas não têm como esconder, mesmo que não pareça politicamente correto o que tem a dizer. E neste caso, a ressurreição do Senhor foi a evidência de que a morte, pelo menos a morte do justo, não é o fim, mas o hiato entre uma realidade e outra, entre o agora e o porvir. É a certeza de que Cristo foi verdadeiro quando ele disse: venham a mim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Eu concordo com a observação dos evolucionistas ateus em parte. Nós temos realmente um senso de sobrevivência inato em nós. Mas para mim, enquanto crente numa realidade maior, esse senso de sobrevivência foi talvez uma lembrança colocada pelo meu Criador em minha mente, a fim de me manter lúcido quanto à realidade de que existe uma vida para além desta vida. Um novo céu e uma nova terra prometidos por Deus, onde jamais diremos adeus, onde após a ressurreição, a morte será um inimigo vencido. Eu aguardo esse dia com muita expectativa. E você?